Olá, pessoal. Vamos corrigir agora as páginas 34, 35 e 36. Questão 13 diz: no início do século XX, novas teorias provocaram uma surpreendente revolução conceitual na física. Um exemplo interessante dessas novas ideias está associado às teorias sobre a estrutura da matéria, mais especificamente aquelas que descrevem a estrutura dos átomos. Dois modelos atômicos propostos nos primeiros anos do século XX foram o de Thomson e o de Rutherford. Sobre esses modelos, assinale a alternativa correta. Vamos lembrar primeiro, gente, como era o modelo de Thomson, como era o modelo de Rutherford. O modelo de Thomson era chamado pudim de passas. Por quê? Porque ele era como se fosse uma esfera maciça, positiva, e com elétrons incrustados nessa esfera, que seriam as cargas negativas. Já no modelo de Rutherford, o modelo dele era chamado de modelo planetário, modelo atômico planetário. Por quê? Porque era parecido com o modelo planetário, onde o Sol fica no centro e os planetas ao redor. No caso, o modelo dele seria os prótons no centro, né? Com uma massa quase o total, uma massa bem grande, né? E os elétrons ficariam ao redor dos prótons, como se fossem os planetas ao redor do Sol, né? Então, vamos ver quais dessas alternativas estão mais parecidas. No modelo de Thomson, os elétrons estão localizados em uma pequena região central do átomo, denominada núcleo. Diz que os elétrons estão em uma pequena região central, já está fora. Os elétrons não estão na região central. No modelo de Rutherford, os elétrons estão localizados em uma pequena região central, também está fora. No modelo de Thomson, a carga positiva do átomo encontra-se uniformemente distribuída em um volume esférico, ao passo que os elétrons estão localizados na superfície da esfera de carga positiva. No modelo de Thomson, a carga positiva do átomo encontra-se uniformemente distribuída em um volume esférico, está fora também. No modelo de Rutherford, os elétrons movem-se em torno da carga positiva que está localizada em uma região central do átomo verdadeiro, denominado núcleo. Letra E, o modelo de Thomson e o modelo de Rutherford consideram a quantização de energia falsa. Então, a alternativa correta é a letra D. Questão 14. Leia o texto abaixo e escolha entre as opções seguintes a sequência que corretamente completa o texto. A experiência de espalhamento de partículas alfa realizada por Rutherford e seus pesquisadores permitiu que se formulasse uma hipótese sobre a constituição dos átomos. Levando em conta os dados experimentais, Rutherford conjeturou que as cargas, aí a gente vai colocar essas palavras aqui e vai ver quais que vão se encaixar corretamente nessas partes. Vamos ver se é a letra A. Que as cargas negativas ficariam espalhadas na região central, fora. Negativas não estão no centro. Que as cargas negativas ficariam concentradas na região central, também está fora. Letra C, que as cargas positivas ficariam concentradas na região central do átomo e que as cargas negativas concentradas perifericamente. Concentradas não, está fora também. Letra D, que as cargas positivas ficariam concentradas na região central e que as cargas... Na região central do átomo e que as cargas negativas ficariam na região espalhadas periférica. Certo, a alternativa correta é a letra D. Espalhadas perifericamente. Só que eu acho que nessa questão tem um erro, era para ter mais um tracinho, né? Mas dá para entender, só assim mesmo. Questão 15. O elétron do átomo de hidrogênio, ao passar do primeiro estado estacionário,
excitado n igual a 2 para o estado fundamental n igual a 1, emite um fóton. Tendo em vista o diagrama da figura a seguir, que apresenta de maneira aproximada os comprimentos de ondas das diversas radiações componentes do espectro eletromagnético, pode-se concluir que o comprimento de onda desse fóton emitido corresponde a uma radiação à região do ou dos raios gama, raios X, ultravioleta ou infravermelho. Então, a gente tem que encontrar primeiro esse comprimento de onda para saber se ele é do tipo infravermelho, raios gama, raios X ou ultravioleta. Ele deu a constante aqui de Planck. Então, os níveis de energia pode se cumprir com o comprimento de onda, sim. Os níveis de energias, nesse caso aqui, é dado por essa fórmula aqui. Vocês têm aí no livro também. Que essa fórmula é para encontrar os níveis de energia dos fótons emitidos e absorvidos por um átomo de hidrogênio. Eu tenho essa fórmula. Ele diz que ele inicia no n igual a 2, né? Começa no n igual a 2, no primeiro estado estacionário, e depois no n igual a 1. A gente vai fazer para os dois. E depois fazer a variação para saber quanto é que vai dar. Então, menos 13,6 para n igual a 2. 2 ao quadrado que vai dar 4. Menos 13,6 eletronvolts dividido por 4 vai dar menos 3,4 eletronvolts. No estado fundamental, para n igual a 1, a gente vai substituir o 1 aqui, ó. 1 ao quadrado vai ficar 1, que vai dar menos 13,6 eletronvolts. A variação vai ser o quê? Vai ser menos 3,4 menos 13,6. Eu tenho o menos da fórmula e o menos aqui da energia aqui. Então, a variação de energia vai dar 3,4 menos 3,4, menos por menos dá mais, 13,6, que vai dar 10,2 eletronvolts. Então, a energia emitida é dada por essa fórmula aqui, a energia emitida pelo fóton. E, substituindo nessa fórmula, a gente tem o valor do H aqui, e a gente encontrou o valor do E aqui, né? Cadê? 10,2, pronto. Eu tenho a variação 10,2 igual a H, que é 4,13 vezes 10 a menos 15, vezes a frequência, deixa eu aumentar um pouquinho, vezes a frequência. Aqui, esse número aqui vai passar para o outro lado, dividindo, vai ficar só o F aqui. Quando resolver isso aqui, 10,2 dividido por 4,13 vezes 10 a menos 15 vai dar 2,4 vezes 10 a 15. Com o valor da frequência, a gente pode encontrar o comprimento de onda, né? Porque eles são inversamente proporcionais. Então, o comprimento de onda é dado por a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 no vácuo, 3 vezes 10 a 8, dividido pela frequência, que é 2,4 vezes 10 a 15. Resolvendo isso aqui, 3 dividido por 2,4, resolvendo isso aqui tudo, vai dar 1,2 vezes 10 a menos 7 metros. Analisando o diagrama, a gente pode concluir que a radiação corresponde ao comprimento ultravioleta. Por quê? 1,2 vezes 10 a menos 7. 10 a menos 7, 10 a menos 7 está nessa parte aqui, dos ultravioleta. Então, a alternativa é a letra C. Questão 16. O físico francês Louis de Broglie, 1892-1987, em analogia ao comportamento dual, onda-partícula da luz, atribuiu propriedades ondulatórias à matéria, sendo a constante de Planck, que ele deu aqui o valor, o comprimento de onda de Broglie para um elétron, massa 9 vezes 10 a menos 31 kg, com velocidade de módulo V igual a 2,2 vezes 10 a 6 metros por segundo aproximadamente. Então, ele pede o quê? O comprimento de onda. Cadê? O comprimento de onda
de Broglie para um elétron. Então, para a gente obter o comprimento de onda, a gente joga na fórmulazinha lá. A gente pode usar essa, pode usar aquela outra. Só que como eu tenho os dados que eu tenho são esses aqui, então vou usar essa fórmula. H, 6,6 vezes 10 a menos 4. 9 vezes 10 a menos 31. O H foi dado na questão, aqui. A massa também foi dado na questão, 9 vezes 10 a menos 31. E a velocidade. Cadê? 2,2 vezes 10 a 6. Aqui é só resolver. Multiplica esse por esse. Depois divide esse aqui pelo resultado desses dois, que o resultado vai dar 3,3 vezes 10 a menos 10. Vocês sabem fazer esses cálculos. Qualquer coisa me procurem. 16, questão 17 agora. O dualismo onda-partícula refere-se a características corpusculares presentes nas ondas luminosas e as características ondulatórias presentes no comportamento de partículas, tais como elétrons. A natureza nos mostra que características corpusculares e ondulatórias não são antagônicas, mas sim complementares. Dentre os fenômenos listados, o único que não está relacionado com o dualismo onda-partícula é: letra A, o efeito fotoelétrico? Não. A ionização de átomos pela incidência de luz? Não. A difração de elétrons? Não. O rompimento de ligações entre átomos pela incidência de luz? Também não. A propagação da luz, a propagação no vácuo de ondas de rádio de frequência média? Sim. As ondas eletromagnéticas, as quais fazem referência às ondas de rádio, era explicada por Maxwell, né? Muito antes disso tudo, antes de existir a teoria do dualismo onda-partícula. Questão 18. Considere que a posição de um objeto seja conhecida de tal maneira que a incerteza na sua posição seja somente ΔX igual 1,5 vezes 10 a menos 11 metros, dados a massa do elétron, que é essa aqui, e a da bolinha, que é 2,2 vezes 10 a menos 3 kg. Determine a mínima incerteza no momento do objeto. Gente, quando fala no momento, é o ΔPx, tá bom? Então, a gente joga na fórmulazinha lá, ó, da incerteza, e é só substituir. Passa esse ΔX para lá, ó, dividindo. H, 2π vezes ΔX. Na questão deu o H, que é a constante de Planck. Cadê? Não deu, né? Na questão não deu, mas a gente já sabe que é 6,63 vezes 10 a menos 34. 2π vezes ΔX, que deu 1,5, vezes 10 a menos 11. Lembrando, ele está perguntando do objeto, tá bom? Por isso que aqui, ó, de um objeto, de tal maneira que a incerteza na sua posição seja isso aqui. Então, resolvendo isso aqui, lembrando, gente, o π vale 3,14 aproximadamente. Então, quando vocês forem fazer os cálculos, coloquem o valor de π igual a 3,14. Resolvendo isso aqui, vai dar 7 vezes 10 a menos 24. Você vai fazer, por exemplo, 2 vezes 1,5, que vai dar 3. 3 vezes 3,14. Aí você vai dividir 6,63 por 3,14. Depois fazer esses aqui, que tem as bases iguais. Conserva a base, subtrai os expoentes, porque a gente tem uma divisão. O resultado vai dar 7 vezes 10 a menos 24. A mínima incerteza na velocidade. Gente, lembrando que a quantidade de movimento é dada por m vezes v. Então, essa variação aqui vai ser m vezes ΔV de x, tá bom? Que é a quantidade de movimento. A mínima incerteza na velocidade. Então, eu vou isolar o V aqui, ΔV, tá bom? Se eu isolo o ΔV, eu vou colocar o ΔPx, que a gente encontrou aqui, ó,
que é 7 vezes 10 a menos 24. E a massa, que é 9, isso aqui é a massa do objeto. Tá bom? Vamos pegar a massa do objeto, tá aqui, ó. Quando este for um elétron, então vou pegar a massa do elétron aqui, ó. Tá bom? 9,1 vezes 10 a menos 31. Dividindo isso aqui, vai dar 7,7 vezes 10 a 6 metros por segundo. Agora aqui pede a mínima incerteza. Deixa eu fazer aqui uma coisa para vocês associarem no momento do objeto. No momento é quando for o Px, delta Px. Na velocidade do objeto, velocidade, aí você vai isolar o delta Px. A mínima incerteza na velocidade do objeto quando este for uma bolinha. Agora eu vou pegar a massa da bolinha, porque a gente está falando da bolinha. Vou isolar o ΔV também da mesma forma, ó. E vou colocar o ΔPx que a gente encontrou, que é 7 vezes 10 a menos 24. E vou colocar a massa da bolinha, que é 2,2 vezes 10 a menos 3. Dividindo isso aqui, ó, vai dar 3,2 vezes 10 a menos 21. Observe que por causa da diferença de massa, a bolinha de ping-pong tem uma menor incerteza na velocidade, né? Tá vendo? Tem uma menor incerteza na velocidade do que o elétron. Vamos para a questão. Deixa eu ver aqui. 18. Essa aqui era 17. Ah, não, era 18. Vamos para a questão 19. Acho que ela está desse outro lado. Isso aí. Leia o texto a seguir. Eita, texto grande. Podemos ser levados a supor que obteríamos uma precisão mais elevada usando detectores mais sofisticados de posição e momento linear. Verificou-se que isso é impossível. Para detectar uma partícula, um elétron, por exemplo, o detector teria de interagir com ela, e essa interação produziria inevitáveis perturbações no movimento da partícula, né? Teria que interagir, mas para interagir vai ocorrer perturbações nesse movimento dessa partícula. Então, introduzindo assim uma incerteza em seu estado inicial. Por exemplo, fazendo incidir sobre a partícula fótons com comprimentos de ondas muito curtos para localizá-la melhor, o momento linear mais elevado faria a partícula sofrer um recuo maior, produzindo maior incerteza em seu momento linear. Uma análise mais detalhada dessas experiências hipotéticas mostra que as incertezas que descrevemos são fundamentais e intrínsecas. Elas não podem ser evitadas, mesmo em princípio com o aperfeiçoamento da técnica experimental, por mais sofisticada que ela seja. De acordo com o texto, não é possível observar uma partícula usando-se fótons com comprimento de onda muito curto. Falso, isso aí não é verdadeiro. Letra B. O ato de observar algo tão minúsculo quanto um elétron, por exemplo, produz uma considerável incerteza ou em sua posição ou em sua quantidade de movimento linear. Verdadeiro. A alternativa correta é a letra B. Sempre vai ter essa incerteza nesse caso aí do elétron. Nunca se pode dizer certo, como a gente tinha na física clássica, né? Dizia certamente, ia saber a posição correta de algo após determinado tempo, né? Se eu soubesse a aceleração, a velocidade e tal. Quando a radiação luminosa usada na observação de um elétron apresenta um grande comprimento de onda, obtém-se grande precisão, tanto na posição quanto no momento linear da partícula. Não se obtém precisão. A física nuclear, ela fala que não se tem precisão. Por isso, se existe esse princípio da incerteza, que é até do Heisenberg. Letra D. Trata-se do princípio da incerteza de Heisenberg,
que destaca que não podemos afirmar com certeza que o elétron existe. O princípio da incerteza dele é verdadeiro, existe, só que o princípio da incerteza não fala que o elétron não existe. Ele fala o quê? Que não é possível medir com precisão. Aí aqui diz na letra E, é possível medir com precisão o momento linear e a posição de um elétron? Falso também. Não é possível. Nunca será possível. Então, a alternativa correta é a letra B. Então, essa afirmação contraria totalmente o princípio de incerteza de Heisenberg. O texto refere-se ao princípio da incerteza de Heisenberg, mas não ao fato de o elétron não existir. E é impossível determinar com precisão a posição do momento linear de uma partícula. E letra B é a certa, traduz corretamente o princípio da incerteza. E a letra A, que era não é possível observar uma partícula usando-se fótons com comprimento de onda muito curto. O texto é um exemplo que mostra claramente as incertezas inerentes às medidas em nível quântico da posição e da quantidade de movimento linear de uma partícula. Vamos para a questão 20. A obra Mole Espiral, figura 1, faz lembrar o modelo atômico planetário, proposto por Ernest Rutherford. Figura 2. Esse modelo satisfaz as observações experimentais de desvio de partículas alfa ao bombardear em folhas de ouro. Entretanto, ele falha quando se leva em conta a teoria do eletromagnetismo, segundo a qual cargas aceleradas emitem radiação eletromagnética. Assim, o elétron perde energia, executando uma trajetória em espiral e colapsando no núcleo. É como era aquele modelo de Rutherford, né? Que ele sabia que estava errado, ele achava que tinha alguma coisa isolando os prótons para eles ficarem juntinhos lá no centro, né? Mas ele não sabia porque não teve, como é que se diz? Ele não quis continuar o estudo e ele desafiou como é que se diz? Um aluno dele. Ele desafiou um aluno dele a terminar o que ele havia começado, a resolver. E ele conseguiu, né? Aqui tem um modelo aí. Então, aqui tem a figura 2 e a figura 3. É o elétron, N é o núcleo, V é o vetor velocidade, R é o raio da órbita. Modelo atômico planetário e o colapso do elétron no núcleo. Por quê? Porque a carga positiva tende a puxar a negativa, né? Ele tende a querer, ele vai perdendo energia, vai perdendo até que colapsa aqui. Vamos ver aqui a continuação da questão. Com base no enunciado nas figuras 2 e 3 e nos conhecimentos sobre mecânica e eletromagnetismo, considere as afirmativas a seguir. A variação do vetor velocidade do elétron evidencia que seu movimento é acelerado? Sim, verdadeiro. Se a velocidade vetorial varia, está ocorrendo uma aceleração, né? Quando a velocidade varia é porque está ocorrendo uma aceleração. Ou ela pode ser tangencial e centrípeta ou centrípeta, portanto o movimento é acelerado. Segunda afirmação, se o módulo da velocidade linear do elétron é constante em toda a trajetória da figura 3, a sua velocidade angular aumentará até o colapso com um núcleo, verdadeiro também. Da expressão que relaciona as velocidades angular e linear, ó, a angular aqui e a linear, se a velocidade linear do elétron é constante, então, como o raio da órbita está diminuindo, a velocidade angular aumentará. Ó, se o raio está diminuindo, a velocidade angular vai aumentar. Por quê? Porque eles são inversamente proporcionais. E nesse caso aqui, o raio está diminuindo, né? Tá vendo? Vamos para a terceira afirmativa. O átomo de Rutherford poderia ser estável se o elétron possuísse carga positiva. Falso. Se a carga do elétron fosse positiva, ele seria repelido, não ficando ligado ao núcleo. Quarta, na figura 3, o elétron está desacelerando uma vez que a força de repulsão
eletrostática diminui com o decréscimo do raio da órbita. Falso. Pela conversão do movimento angular, se o raio da órbita está diminuindo, foi o que a gente viu aqui, a velocidade linear está aumentando, o elétron está acelerando. Também não há força repulsiva alguma, uma vez que o núcleo do átomo e o elétron têm cargas de sinais opostos. Então, a alternativa correta é a letra A. Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. E por hoje é só, gente. Bons estudos!